Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das páginas 48 a 53 do livro didático de vocês. Então, vocês devem pegar o livro didático e abrir na página 48. A página 48 começa com uma crônica. Leia a crônica de Fernando Bonassi. Ser índio é muito mais legal. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem e baterem. Na tribo dele, ninguém faz isso, porque como as plantas e os animais, tudo é coisa viva, fica viva se ninguém atrapalhar ou maltratar, principalmente as pessoas. Foi aí que eu entendi que os índios que vivem no Brasil são as pessoas mais evoluídas daqui. Os índios estão aqui faz tempo. Imagine que quando os portugueses chegaram aqui de barco, os índios foram dar uma olhada neles na praia e tudo. Faz mais tempo que a avó da nossa avó. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo e combinou que conforme a gente for crescendo, vai tentar ser evoluído como os índios. Falando do autor, Fernando Bonassi nasceu em 1962. Roteirista e dramaturgo, ele procura dar tratamento literário aos fatos cotidianos, misturando informação e opinião. A ideia é que o cidadão se identifique com as histórias e os personagens no que eles têm em comum com a experiência geral da cidade. Trata-se não apenas de fazer ficção da realidade, mas de revelar o mundo que está por trás de nossas maneiras de agir. Na página 49 começam as questões, tá? De interpretação da crônica. Número 2. Fernando Bonassi escreveu várias crônicas que foram publicadas no suplemento infantil do jornal Folha de São Paulo. Você já ouviu falar desse escritor? Converse sobre ele com o professor e os colegas. Vocês podem conversar com a família de vocês, né, com as pessoas que estão em casa, ou com os colegas também através das redes sociais, se eles já conheciam este autor. Número 3. Em sua opinião, o que motivou o escritor a escrever essa crônica? Possivelmente ele escreveu porque ele percebeu que na nossa sociedade nós temos muitos momentos de intolerância e de agressividade, como a maneira que as pessoas se tratam, como elas não respeitam as diferenças. Então esse deve ter sido um dos motivos. Mas como essa pergunta é de opinião, vocês podem expandir, tá, a resposta de vocês sobre o porquê vocês acham que o autor fala desse assunto na crônica. Na número 4, qual é o objetivo dessa crônica? Essa crônica, ela fala o quê? Ela fala de como vivem os índios, tá bom? Fazendo uma comparação com a nossa sociedade, como as pessoas vivem nas cidades, e uma crítica aos valores que as pessoas têm, né? Como as pessoas vivem, aos valores delas e aos valores que os índios têm. Os valores que o respeito à natureza, o respeito às pessoas que os índios têm. Então ele é uma forma dele fazer uma crítica, tá? Usando uma comparação de como os índios e nós vivemos. Na número 5, em sua opinião, quando o autor escreveu essa crônica, quem ele imaginava que seriam seus leitores? Essa crônica ela foi escrita na Folha de São Paulo, na parte infantil. Então a gente acredita que esse tipo de crônica era direcionado para quem? Para as crianças. Tá? Para os leitores infantis e infantos juvenis, tá bom? Pelo local que ela foi publicada. Número 6. Quem é o narrador da história? Parece que é uma criança, porque ele estuda, né? A gente percebe pelo tipo de narração que ele está numa sala de aula, que ele tem um grupo de pessoas numa sala de aula, não é isso? Então ele estuda. E além disso, é uma linguagem muito comum entre os estudantes, chamarem as pessoas de colegas, falar de turma. Vocês mesmos, quando falam da turma de vocês, não usam esse termo? Turma, meus colegas de sala. É o mesmo tipo de linguagem que quem está narrando o texto fala, tá bom? Então, provavelmente, tudo indica, né, que o narrador é uma criança. Na número 7. O narrador do texto participa da história? Retire um trecho do texto para comprovar. O narrador do texto, obviamente, participa da história porque ele conta com a vivência dele, né? Ele fala no eu. E nós temos lá, ó, várias passagens no texto falando isso, ó.
Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa, esse agente ele está se incluindo, tá bom? Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando, o eu aqui também, ó. Então, tudo indica que na história ele é participante, tá? Essa aqui é uma maneira que a gente tem de comprovar essa participação, que ele está na história e é ele contando a história. Na número 8, o narrador começa a crônica expondo uma opinião, mas ele logo muda de ideia quando ouve uma explicação de sua professora. O que ela disse para provocar essa reflexão? Copie esse trecho do texto. O trecho do texto onde ela diz isso é o que? Ela disse, tá bem no finalzinho aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Desculpa, no início, ó. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. É essa afirmativa aqui que faz com que a gente veja a explicação da professora fazendo ele mudar de ideia. Tá bom? Então, vocês vão copiar, lembrando de colocar a fala da professora entre aspas, porque a gente está falando da fala de outra pessoa. Então, vocês vão usar aspas e colocar. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Fecham aspas, tá bom? Dando continuidade à nossa correção na página 50, questão número 9. Converse com os colegas sobre o que vocês entenderam do título da crônica. Ser índio é muito mais legal. Essa pergunta também é pessoal, né? Mas o que a gente pode entender desse título? Que a questão de ter atitudes civilizadas é muito mais legal. A questão do respeito é muito mais legal, mais admirável, né? O respeito que os índios têm pela natureza, a maneira que os índios entendem a vida, como eles respeitam uns aos outros, tá bom? Então, vocês podem colocar, né, dentro dessa direção sobre a questão de respeito, de serem civilizados, né? Mas é pessoal, isso aí vocês podem responder do jeito que vocês quiserem, tá bom? Na número 10,